Na década de 70, o Ciron Franco e o DJ tinham um ateliê no setor ferroviário em frente à minha casa. Eu tinha por volta de 13, 14 anos de idade e me interessei, né, fiquei muito curioso em ver dois artistas, né, trabalhando ali. Primeiro o DJ, o ateliê era do DJ, depois ele convidou o Ciron para utilizar o ateliê. O Ciron também era novo, né, o Ciron já estava em ascensão e eu fiquei muito curioso, né, com aquele trabalho do artista, né, mexendo com tinta, mexendo com os painéis, o DJ fazendo painéis, né? Na época, na década de 70, ele fez muitos painéis com várias técnicas e eu fiquei muito encantado com aquilo. O Ciron assumiu o ateliê, eu passei a frequentar esse ateliê mais, eu fiquei mais íntimo, né, do ateliê, porque eu esqueci praticamente, parei de brincar de bola, de bola de gude, de estilingue, fui, né, me interessei em trabalhar com aprender a experiência do fazer artístico, né? Então eu via o DJ trabalhando com gravura, depois o Ciron também entrando para o mundo da gravura. Então isso me deu uma bagagem, vendo aquele trabalho, né, experimentando aquele trabalho, eu fui adquirindo um gosto por aquilo e fui também pesquisando, também trabalhando, né? Fui me interessando. Então aí, a partir da década de 80, eu só interessava por arte, né? Eu comecei a frequentar galerias, comecei a frequentar museus, comecei a ler sobre arte, comecei a descobrir o universo da arte, né? Porque coisas que me interessavam, né? Artistas do mundo dos museus, por exemplo. Então fui pesquisar e buscar esses artistas, né? E também trabalhando um pouco do aprendizado que eu tive no ateliê do DJ. Depois trabalhei com o Rus, que estava começando a fazer gravura, então aí eu já tinha uma experiência de gravura, de como é que gravava, como é que se fazia todo o processo, né? Então fui convidado para trabalhar com ele, então ele fez alguns álbuns e aí eu trabalhei com gravura, então aprendi a técnica e nesse porém também, na pintura também, vendo DJ, vendo Kleber no ateliê dele, visitei muito o ateliê, tive a oportunidade de conhecer Frei Confalone, sabe, foi uma experiência fantástica, porque o Frei era uma pessoa muito generosa, ele falava de técnica, falava de escola, elogiava o trabalho da gente, então eu tinha vontade de mostrar o trabalho, então, e confesso que esses artistas realmente foram básicos, foram a base para que eu realmente entrasse como um artista, como depois, futuramente, eu me profissionalizasse, né, pelo interesse e pela também a disponibilidade deles. Sempre que eu perguntava alguma coisa sobre arte, o Kleber era uma pessoa que sempre, nunca escondeu nada, sempre falava da técnica, falava do processo. O DJ também da mesma forma. E assim como os outros artistas, como o Juca de Lima também, tive a oportunidade de conhecer o Juca por muitos anos, de trabalhar com ele no sentido que a gente ia para o campo para pintar, né, o campo, e cada um na sua técnica, eu no giz pastel desenvolvendo, ele na pintura. Então a gente trocava ideias, trocava informações no sentido de um olhar o trabalho do outro e aí essas coisas iam complementando e a gente ia percebendo, né, não só a técnica, mas como todo o processo de trabalho. Nesse interesse, eu fui trabalhar com uma agência de propaganda também, então virei um assistente de propaganda, então fui aprimorar mais a questão da arte final, né, como se fazia uma peça publicitária, né? Então assim, na propaganda também eu aprendi quesitos importantes como composição, cor, sabe, distribuição, texto, então são elementos que a gente pode também usar isso na pintura, que as coisas elas dependem uma das outras, né?
no sentido do processo de trabalho, né? No processo da técnica, né? Então, por exemplo, composição é uma coisa que se usa em tudo, né? Composição na mídia, na fotografia, né? Na arte, na música, composição, você compor, dividir, certo? São processos que a gente utiliza. Então eu considero que na década de 80 foi o meu aprendizado e meu amadurecimento para entrar no campo da arte, né? Que aí a gente vai experimentar o mercado, que é um mercado muito favorável na década de 80. Muita gente concorda que a gente era muito privilegiado, porque nós tínhamos muitas galerias, muitas exposições, e a gente tinha essa base desses artistas que são realmente que eu considero a base da nossa arte em Goiás, porque a nossa referência, né? Tivemos essa referência muito boa, e eu tive essa referência, então eu talvez pensei um pouco de cada um e construí uma linguagem minha própria. Então eu fui focar mais no ateliê. Aí veio um ateliê simples, veio, né, um lugar onde você dedica o tempo para pintar, mas não deixando de fazer outras coisas, publicidade, projetos, capas de livro. Na década de 80, 90 eu fiz muita capa de livro, então isso me deu um conhecimento tanto na área publicitária quanto na questão da ilustração, por exemplo, de trabalhar ilustrações, de trabalhar com vários escritores goianos que me pediam para fazer capas de livro e assim, saíram capas maravilhosas porque a gente tinha um compromisso de fazer uma capa bacana para aquela capa ter uma aparência, né? Então, assim, tem vários exemplos de pessoas que pegaram, imprimiram livros com capas minhas, venderam livros fora e foram muito elogiados pela capa. Então, isso para mim é um grande prêmio de incentivo, né? Eu acho e considero, quando uma pessoa gosta do seu trabalho, para mim, é muito melhor do que um prêmio, muito melhor do que uma consagração de prêmio em dinheiro, porque quando a pessoa se manifesta e fala que gosta do seu trabalho, então ela passa a fazer parte do universo do teu trabalho, né? Ela passa a conviver com o seu trabalho, ela acompanha o seu trabalho, é um espectador que se torna colecionador, mas ao mesmo tempo um admirador do seu trabalho. Na década de 80, para a virada dos anos 90, participei de salões, eu ganhei um prêmio nacional, uma viagem para o exterior, também fui para o Canadá, fui para os Estados Unidos, né? Vi o que se fazia naquela época em termos de arte, expus nos Estados Unidos, deixei trabalhos lá, vendi trabalhos, então eu tenho uma série de histórias para contar de pessoas que olhavam para o meu quadro e se identificavam com o quadro, como por exemplo uma coreana que me falou que o quadro que ela viu, né, eu mostrando para ela disse que era a vila onde ela tinha morado, né, antes de ir para os Estados Unidos. E eu falei para ela, eu nunca estive na Coreia, nem sabia naquela época onde que era a Coreia, mas eu acredito nessa questão de você viajar, né, a tua mente viajar, a ideia, né, a gente viaja nos sonhos, né, então ela me disse isso me arrepiou. Da década de 90 para os anos 2000, eu comecei a fazer oficinas com crianças, oficinas com adultos, né? E a título mesmo também de participação mesmo, sem lucro, sem fins lucrativos, né? Apenas como um artista que tem interesse em descobrir se as pessoas gostam do seu trabalho, se elas entendem o seu trabalho. Nós fizemos um trabalho que ainda hoje persiste, que é as oficinas com os pacientes do HGG, que foi um projeto que a gente começou há 5 anos atrás, e foi numa oficina que eles estavam fazendo a Semana do Mal de Parkinson, que eu descobri uma forma
de colocar essas pessoas para trabalharem como pintura. Pensa, uma pessoa que tem Parkinson, né, trabalhar com pintura. Aí eu desenvolvi uma oficina que seria trabalhar apenas desenhos geométricos, né? E essas pessoas adoraram fazer isso, e aí a gente continuou fazendo as oficinas, aí passamos a fazer as oficinas com os pacientes. Então a cada 15 dias eu ia lá e fazia uma oficina com 10 pacientes, e aí a gente assim deslanchou, porque cada oficina é uma oficina diferente, cada proposta, cada paciente vem com uma história, e eu comecei a estudar mais isso, né, e tentar conversar mais sobre isso, e além não só da questão da pintura, do efeito da pintura, mas conhecer a história daquela pessoa, que ela, de uma certa forma, transmitia essa história para a tela, mesmo quando ela falava, dizia para mim que não sabia pintar, porque ela era uma pessoa, era um camponês, que era um trabalhador da roça, que não era analfabeto, e ela depois se assustava, porque quando a gente ia conversando, ia trocando ideias, e eu passando algumas informações sobre a tela, sobre a tinta, sobre o pincel, né? E essa pessoa ia fazendo um trabalho, e no final o resultado era maravilhoso, porque saíram obras maravilhosas, sabe? Então assim, a gente tem uma coleção hoje lá no hospital, no HGG, que é uma coleção maravilhosa de obras de artistas, que eu chamo de artistas porque quando os pacientes descem, eu já chamo eles de artistas para quebrar aquela coisa da enfermidade, né? Da baixa autoestima. Então você vai municiando eles e perguntando sobre a vida deles. Então a saudade que eles têm da casa por estar muito tempo fora. Os heróis eram 4, os 3 dias são 4. Então prestei vestibular, bonitinho, 30 anos sem estudar, aí ganhei uma notinha boa lá, sabe assim, eu falei assim, nossa, que maravilha. Voltei a estudar, entrei no curso de licenciatura de artes visuais da UFG, e no dia que eu cheguei na primeira aula, eu não esqueço, eu cheguei lá, tinha um professor que é artista também, eu conheço ele. Ele olhou para mim e falou, vai, o que você está fazendo aqui? E eu na primeira fila, porque eu sou um pouco míope, né? Aliás, eu era muito míope, mas hoje eu não sou mais, porque eu fiz a operação. Então, ele falou, vai, o que você está fazendo aqui, rapaz? Cara, você já tem prêmio, você já está formado, você já tem currículo. Não, cara. Aí eu falei assim, eu vim aqui para aprender, para ver o que a escola pode me ajudar. E foi muito legal, porque eu tive uma outra visão da faculdade, a visão acadêmica. Por quê? Porque essa visão acadêmica fez com que eu conseguisse juntar todo o conhecimento que eu tinha, que era esporádico, de literatura, de museu, de história da arte, de artistas que eu conhecia, de fatos de história, num processo a partir de pensadores, de outros intelectuais e de artistas também que se manifestaram, que deixaram o legado também histórico escrito, né? Então eu aprendi nesse aspecto também muita coisa, e além também da disciplina que é voltada ao ensino, né? Você ser formado, o professor formador, né? O artista, não só artista, mas o artista formador. Mas nunca deixando de ser um pesquisador, né, de técnicas, de desenvolvimento. Quer dizer, você já tem uma linguagem, você tem temas, mas sempre buscando uma maneira de talvez não atualizar, mas de você mudar os seus processos de fala, de você se aproximar das pessoas. Eu vejo o seguinte, que a experiência que eu tive na década de 70 com os artistas que eu pude conviver, a generosidade desses artistas em não esconder técnica, uma coisa que eu abomino é o artista que ele descobre alguma coisa, que ele acha que ele descobriu o ovo de Colombo, e aí ele fica amarrando aquela descoberta para usar no seu trabalho como se fosse a coisa mais assim diferente, mais inusitada, né, possível.
ingrata, ela não tem um sentido de gratidão por aquilo que ela aprendeu. E eu te digo que eu não aprendi só com esses artistas, eu aprendi com meu pai, com meu avô, com meu tio, porque eles eram... meu avô era torneiro mecânico, meu pai era mecânico, meu tio também era mecânico. Então eles, de uma certa forma, eles eram artistas porque eles sabiam soldar, eles sabiam fazer uma madeira, sabiam tornear uma madeira, eles sabiam fazer coisas que eram utilitárias, mas não tinham essa característica artística, mas eram utilitárias por quê? Porque desenvolvia um processo manual, com uma tela manchada, porque a tela em branco, assim como o papel em branco, para mim é um desafio. A gente realmente recebe aquele baque, né? Porque você vê a tela em branco, você pensa, o que eu vou fazer? Agora, se você mancha a tela, se você já dá uma sujada na tela, aí você tem que restaurar aquela sujeira, aquilo vai se transformando em arte. E essa experiência eu costumo passar para os alunos também. Ó, mancha a tela, vê o que ela está sugerindo aqui, talvez ela está mostrando um juízo final aqui do Miguel Ângelo, como no filme ele viu nas nuvens toda a cena do juízo final, né, lá da Capela Sistina, eles fizeram essa cena e mostraram que ele tinha visto isso, que é uma fábula, né? Isso aí, na verdade, é uma fábula. Mas a gente vê nas nuvens, a gente pode ver castelos maravilhosos. Como diz Leonardo da Vinci, observe muros, os musgos, observe, sabe, as paredes velhas, que você vai encontrar cidades maravilhosas. Você vai encontrar castelos maravilhosos, cenas maravilhosas. E é isso. A gente não ensina a pintar, a pegar na mão e pintar, a gente ensina, a gente tenta mostrar, o observar, o aprender. É você ensinar as pessoas a aprender a enxergar, a compor cenários. Esse cenário ele pode ser um cenário para quadro, ele pode ser um cenário para desenho, para uma capa de livro, ele pode ser um cenário para um teatro também, e pode ser um cenário de um filme também. Então, tudo isso, essa interdisciplinaridade, transversalidade que a gente trabalha, hoje em dia, tudo isso está conectado. Não existe eu, artista só, eu pintor. Eu fico muito triste no sentido de quando eu percebo uma pessoa muito centrada só naquilo que ele faz, um artista, e aí ele está conformado com aquilo, ele vende e já consegue viver daquilo, mas aquilo ali é um caminho, assim, é um caminho que você pode trilhar, mas ele vai se fechando um dia, porque o seu repertório, se você não buscou ideias, se você não buscou linguagens, conversas com as pessoas, ele vai se fechar, ele vai ser repetitivo. Então você vai repetindo o teu trabalho, até um dia que as pessoas falam, eu já conheço esse trabalho, então não tem nada de novo para apresentar. O interessante é que o espectador sempre tenha a expectativa de esperar um novo trabalho seu, porque aí parece que você se revigora, porque a partir do elogio dele, você se revigora e o seu trabalho também se revigora. Então você cresce, né? De uma maneira, você já tem a tua técnica, você já tem a tua linguagem, você descobriu a tua maneira de trabalhar, então aí é você descobrir essas falas, descobrir esses diálogos possíveis, porque eu acho que a pessoa que não está conectada com uma realidade de hoje, se ele não percebe essa realidade de hoje, é uma pessoa fria, é uma arte fria. Queira ou não, alguma coisa no meu trabalho, ela pode ter uma história, ela tem um viés histórico, um viés de realidade, de alguma coisa que possa arremeter a uma história, alguma, digamos, alguma crônica da vida. O melhor, a gente não fala o melhor prêmio, né? Sempre os prêmios são muito bons. E eu digo também assim que às vezes uma honra, um mérito é melhor do que o primeiro prêmio. Às vezes o terceiro lugar de um concurso é melhor do que o primeiro prêmio, porque o terceiro lugar
é o que as pessoas mais vão ver, porque falam, mas por que ele não ganhou o primeiro, né? Então, eu nunca fiz distinção com prêmio. Prêmio, para mim, qualquer um que vier, ele é bom, ele é um reconhecimento. Mas eu tenho um prêmio de viagem para o exterior, né, no prêmio Salão de Curitiba, um salão nacional. Tenho o salão do BEG, antigo salão do BEG, que eu tenho, inclusive não foi uma vez que eu ganhei, foram várias vezes, algumas vezes, né? Tem o salão de Rubiataba, foi o primeiro salão que eu ganhei, foi o salão da cidade, aqui em Rubiataba, um festival de Rubiataba que, há muitos anos depois, eu conheci o prefeito, e o prefeito nunca esqueceu do meu trabalho. Ele falava assim, olha, você que é o Liar, eu conheci o seu trabalho, eu lembro do seu trabalho, eu era o prefeito daquela cidade que, na época, fazia o festival. E eu não tinha ido no festival porque eu não tinha dinheiro para ir no festival. Eu mandei os quadros, aí o Birajara Gali, que era um dos organizadores, chegou, me ligou e falou, olha, você ganhou um prêmio lá, então vem receber aqui na UB, né? Porque era a UB que fazia a ponte, né, desse projeto. Então, eu acho que todos os prêmios e reconhecimentos, né, esses diplomas, são reconhecimentos da sociedade. A sociedade é que faz esse reconhecimento, né? Tanto é que eu acho que o trabalho, a arte, a nossa arte, a minha arte ou a arte de qualquer colega, ela é julgada pelo tempo e ela é julgada pela sociedade, pelas pessoas. Então, assim, eu não tenho que julgar. Então, uma hora você é julgado, você ganha, outra hora você, às vezes, não ganha, porque pessoas, elas pensam, elas comparam, né, o seu trabalho com outros. Então, o fator julgamento, para mim, é um fator subjetivo. Que a gente tem materiais tecnológicos e coisas muito fáceis e muito mais fáceis de se conquistar, porque ao contrário de épocas passadas, que você não tinha tecnologia, que você não tinha acesso às informações, eram muito mais, você precisava ir para conhecer uma artista, a história de uma artista, você tinha que ir numa biblioteca, né? Então, assim, a biblioteca só funcionava no centro da cidade, né? Hoje em dia você tem a tecnologia que você pode acessar de qualquer parte do mundo, né? Você pode acessar, você tem esse acesso. Agora, é uma questão dos artistas, dos professores, dos educadores direcionarem isso. Para quê? Para uma convivência melhor com a arte, para o conhecimento dessa arte. E quanto mais informação você vai municiando essas pessoas, elas vão adquirindo prazer, gosto de apreciar, porque você não forma um apreciador assim da noite para o dia. Ele tem que aprender. No nosso meio contemporâneo, é preciso ter um pouco mais de conhecimento para se conhecer o processo de um trabalhador, de um artista contemporâneo, porque são processos diferentes, são processos que trabalham com sutilezas, com filigranas, né? Então são coisas que é preciso ler um pouco mais, estudar um pouco mais. Então é isso que os educadores têm que passar. A função deles é essa, não é conduzir, mas sim abrir o leque, abrir as possibilidades para que as pessoas tenham contato.